noite, pessoal. Vamos chegando. Hoje tem início a nossa jornada. Esperando o pessoal chegar, vamos chegando. A Eliana já tá aqui, querida. Obrigada por estar aqui. A Danildes também. Boa noite, Danildes. A equipe técnica aqui, composta de familiares. Então, pessoal, a nossa conversa de hoje é uma conversa que toca o coração de todos nós. A jornada do herói escritor foi inspirada na jornada do herói, que foi elaborada, inicialmente chamada Teoria do Monomito, por Joseph Campbell. Ele viajou por diversas culturas e conviveu com elas ao longo da sua vida e conseguiu identificar que em todas as culturas, essas histórias que eram contadas, elas tinham uma mesma estrutura, digamos assim, que era uma estrutura que ele chamou de monomito. Era a estrutura de alguém, um herói, inicialmente ocupando o arquétipo do homem comum, que é chamado, convocado para descobrir o extraordinário. Algo que, na verdade, faz parte da vida de todos nós. O extraordinário habita em todos nós. E ele foi convocado a descobrir esse extraordinário, esse desconhecido. E no momento em que ele abandona a sua estagnação, ele entra nas sombras, chamados por essa curiosidade, por essa necessidade de ascender, de evoluir, buscando ser aquilo que é o destino de todos nós aqui na Terra, ser alguém melhor. E ele passa por provações, ele passa por provas, por dificuldades, e acaba, ao final da sua jornada, descobrindo a pura verdade, quem ele é. E ele retorna, após isso, para o seu mundo, para dividir essa verdade com as outras pessoas. E a jornada do herói escritor nada mais é do que a jornada do herói, que nós vamos viver aqui ao longo de 3 domingos. E eu quero que vocês me acompanhem nessa jornada linda que vai começar agora. Essa jornada que, assim como o herói que eu acabei de falar, faz parte da vida de todos nós. O nosso objetivo aqui é perseguir ser alguém melhor, né? É perseguir o desconhecido, é entrar nas sombras que habitam dentro de nós mesmos, para que lá a gente descubra, através das dificuldades da nossa vida, que nós podemos superar, que nós podemos entender essas dificuldades como um fato natural, um fato do mundo, e tirar proveito disso, para sermos alguém melhor. Uma vez que esse herói, ele adentra nas sombras, que nós adentramos nas sombras de nós mesmos, nós precisamos concluir a jornada, sob pena de ficarmos presos nessa escuridão para sempre. Então, essa é a vida, essa é a jornada do herói. E ao final dela, eu quero e eu tenho certeza que vocês vão estar prontos para descobrir quem é o escritor que habita dentro de vocês. E não só isso, vocês vão sair com uma outra perspectiva de vida. Vocês vão poder se autoconhecer, se libertar e se curar através da escrita. Tudo que eu estou falando aqui não saiu da boca da Jaqueline. Saiu da boca de vários autores. Eu vou mostrar um pouquinho os livros que inspiraram a construção desse curso, dessa jornada. O primeiro deles é o primeiro livro já escrito, que é a Epopeia de Gilgamesh. Esse
ele foi escrito originalmente na forma de um poema. E é a primeira narrativa, texto narrativo que trata da jornada do herói. Que na verdade já existia muito antes essa jornada, em todos os mitos que permeiam a história das culturas, já existia na forma oral. Aqui é a primeira escrita. Depois, utilizei o livro Story, do Robert McKee, que nós vamos ver mais adiante nas próximas aulas, que fala sobre ritmo, fala sobre construção da narrativa, fala sobre arco, fala sobre arquétipos, sobre as personagens, sobre como a gente monta e dá alma só para a vida dentro das histórias. Agora, chegando aqui em Joseph Campbell, uma visão da história circular baseado no mistério feminino. A história das deusas através do tempo, mostrando como a alma humana é tão cheia de masculino quanto feminino. E como nós alcançamos a eternidade através da unicidade desses dois lados. Depois, me inspirei aqui também no livro sobre histórias de fadas, do Tolkien, que mostra como nós podemos nos agarrar em elementos mitológicos e refazer mundos ao nosso bel prazer. E os principais, que é a jornada O Herói de Mil Faces, do Joseph Campbell, que traz toda a essência de tudo que será falado aqui. Em português, eu acredito que só tem essa versão disponível. Ele é um livro bem denso de ler, uma leitura difícil, porém é muito esclarecedor. E a gente não só tem uma visão da literatura, da escrita com outros olhos, depois de ler esse livro, como é uma viagem na nossa própria essência. Bom, sem demoras, vamos passar então a falar do que interessa, antes que fique chata essa aula, né? Então, pessoal, eu faço uma pergunta aqui para vocês. E eu tô acompanhando e quero que vocês falem comigo também, tá? Vão interagindo. Qual é o sentido da vida? Não vale citar o Guia do Mochileiro das Galáxias. Qual é o sentido da vida? E qual é o sentido da sua vida? Que pergunta difícil, não é? É complicado. Respondê-las não é fácil. E aí, aqui nós já começamos a conjecturar várias coisas. Por exemplo, é possível... Qual dessas perguntas nós devemos responder primeiro? A primeira ou a segunda? Se nós optássemos por responder primeiro a segunda pergunta, e vocês vão me dizer, Jaqueline, é meio lógico que eu tenho que saber primeiro qual é o sentido da minha vida para saber qual é o sentido de toda a existência. O sentido da vida é o sentido da existência, enquanto que o sentido da sua vida se refere a particularidades da sua própria existência, das experiências que você passou para poder entender qual é a sua razão de estar no mundo. Não é possível responder a primeira pergunta sem antes responder a segunda, vocês me diriam. Isso porque cada ser humano enxerga as razões desse mundo através das experiências que ele teve. Sendo que ninguém tem uma trajetória de vida igual a do outro. Logicamente que as razões de cada um para fazer sentido à vida são únicas. No entanto, o autor que nós falamos aqui, o Joseph Campbell, ele é um profundo conhecedor, como eu já disse, de todas as mitologias, porque eu já vi ele falar de mitologias da América Antiga, orientais, da Papua, da Nova Guiné, enfim, uma infinidade dessas mitologias. Eu até coloquei no nosso livro, no material que eu enviei no grupo,
um vídeo do Joseph Campbell falando sobre um relato de um experimento antropológico pelo qual ele passou, na qual ele participou de um ritual de iniciação de uma tribo canibal na Nova Guiné. E nesse relato ele diz que era uma encenação que acontecia, uma encenação cíclica, na qual um casal era morto durante um ritual de acasalamento. E sobre eles era derrubado um teto representando a eternidade. E a partir daquele momento, então, se tinha certeza que o solo estava fértil e que a vida, o ciclo da vida iria continuar. Por quê? Porque naquela cultura se entendia que é necessário morrer para que a vida possa existir uma vez mais. E ele entendeu ali naquele ritual, mesmo tendo que depois comer o churrasco dessas pessoas, porque deveria honrar aquilo que foi entregue para a natureza, ele entendeu que havia ali um símbolo diante de todas as outras símbolos que ele já havia visto nas mitologias de todo o mundo. E isso fazia necessariamente um sentido coletivo. Parecia que era algo que havia em todo lugar do mundo, mas como isso? Civilizações tão isoladas eram capazes de gerar mitos e tão semelhantes. O Joseph Campbell entendeu, com base na psicanálise, estudos elaborados por Carl Jung e também por Sigmund Freud, que existe um inconsciente coletivo que permeia a existência humana, que essa necessidade de fazer sentido e de atribuir sentido às coisas e aos fatos e à vida. Um dos pontos mais marcantes em toda a obra desse autor são os apontamentos em relação à cultura oriental. E como a lógica dessa cultura não é semelhante à ocidental, ela nos permite entender que devemos partir daquela primeira pergunta, qual o sentido da vida, para depois responder a segunda, que é qual o sentido da nossa vida. Nas culturas orientais, absolutamente tudo que existe é divino, é sacro, é tocado por Deus. Portanto, tudo que existe nesse plano, onde dentro dessa filosofia oriental, a matéria, energia, espírito e mente, né, como um quadrado, se unem, tudo aqui não é por acaso. É uma providência divina que faz, inclusive, com que as coisas ruins da vida sejam uma matéria-prima da própria existência. O divino, o eterno, ele pode sim, segundo essas culturas, ser alcançado através da transcendência da ideia de que as provações não podem ser refutadas, ou não podem ser esquecidas, não podem ser trancafiadas ou ignoradas. Na cultura do cristianismo, nós vemos muito a necessidade de que, para que a gente atinja o paraíso e a perfeição da alma, né, nós precisamos nos livrar das tentações do corpo. Em outras culturas também vemos um pouco disso. Mas a essência da mitologia e dessa ideia da mitologia oriental, principalmente, nos diz que essas provações, elas estão aqui para que a gente possa alcançar o divino. Para que possamos aprender e evoluir com todas essas dificuldades, que na verdade não são vistas como dificuldades para eles, mas sim como parte de um mundo natural. É natural na vida que um pai veja o filho casar e ir embora do seu lar. É natural que ele perca com uma determinada idade o seu pai e a sua mãe. A morte é parte da vida. A morte é um fato da natureza. E por que nós nos colocamos tão perplexos diante da morte? Ficou bem enfático esse perplexos. Porque a gente vê a morte como um tabu, como o fim.
diferente da cultura oriental, que vê na morte a possibilidade da renovação da vida. A cultura oriental vê na morte uma oportunidade de renascer e nas dores uma oportunidade de ascender. Então, nós chegamos, de acordo com a cultura oriental, na segunda pergunta. Se tudo, que é aquela pergunta, qual o sentido da nossa vida? Se tudo é divino e devemos tornar natural o sofrimento e a dor de toda a alma humana, para que possamos aprender, então, com esse sofrimento e com essa dor, qual seria o sentido, então, de cada um de nós, sendo que as dores e sofrimentos são os mesmos para todos? A vida é só isso, afinal? Só dor e sofrimento? O que vocês acham? A Camila deu boa noite. Boa noite, Camila. O que vocês acham, hein? A vida é só sofrimento? É só dor? Essa é a pergunta que não quer calar. E que nós vamos responder ao longo do curso. E que vocês vão passar o resto da vida de vocês, como pessoas e como escritores, respondendo várias e várias, e de novo, e de novo, e de novo. Porque a vida é um conjunto de fatos transitórios. Como eu disse, um pai que criou um filho, teve um filho, ele não tem aquela ideia, enquanto a criança cresce, de que em algum momento aquele filho vai casar e vai abandonar o lar. E aquele pai pode ficar, inclusive, sozinho. E quando ele se põe sozinho, ele se entristece. Ele vê isso como uma coisa ruim. Mas será que é ruim em sua essência? As coisas são ruins em sua essência? Não. As coisas, elas são ruins de acordo, ou boas, de acordo com o sentido que a gente atribui a elas. Não viram o exemplo da morte que eu acabei de dar? Que para a nossa cultura é uma coisa ruim, a gente chora e sofre, mas para culturas orientais ela é festejada. Inclusive os nossos ancestrais, os ancestrais deles são tidos como deuses muitas vezes. E nós, fazendo essa pergunta desse sofrimento, por que essa vida, que é esse conjunto de fatos transitórios que a gente não pode escapar, sem cair lá no que Nietzsche falou sobre o niilismo, se a gente não atribuir uma mudança constante de significado a elas, o que acontece? A gente não pode deixar cair na estagnação de, nossa, esse lugar é muito confortável, eu não quero dor nem sofrimento, portanto, vou aprisioná-los dentro da minha mente, em um lugar onde a minha pessoa, os meus sentimentos e as minhas emoções estejam tão seguros e longe dessa dor e desse sofrimento, que eu não possa ser perturbado por esses acontecimentos. Então, nós pegamos toda dor e sofrimento, aquilo que nos frustra, que nos causa angústia, e colocamos em um lugar da nossa psique uma caixa, ou melhor, uma ânfora com uma tampa. Então, se me acontece alguma coisa da qual eu não gosto, um sentimento ruim vem. E eu pego aquela memória e aprisiono lá dentro. Então, logo aconteça outra coisa, farei o mesmo? Vou colocar esta memória, essa coisa, esse fato que aconteceu e eu não gostei dentro dessa ânfora novamente. E assim eu vou fazendo ao longo da minha vida, para permanecer na minha zona de conforto. Só que essa ânfora que está lá na nossa psique, ela tem um tamanho limitado. E um belo dia, a tampa se rompe. E tudo aquilo que estava lá dentro simplesmente sai de forma abrupta. E nós ficamos perplexos, consternados. Ficamos tomados por essas emoções que nós trancafiamos por tanto tempo, mas as quais nós deveríamos ter lidado. A jornada do herói é sobre isso. É sobre enfrentar essas sombras que nós aprisionamos uma a uma e tirar de cada um desses acontecimentos uma lição. Passar por essas provas e nos tornar
não apesar de, mas por causa delas, alguém melhor. É como uma escada em direção à eternidade, em direção ao divino. Você começa num patamar e tem uma dor. E se você não conseguir entender o que você tem para aprender com aquilo, como você vai lidar, qual o sentido que a sua vida vai fazer com aquilo, você vai ficar nesse degrau para sempre, perdido na escuridão. Essa ascensão, na verdade, ela não tem o formato de uma escada, ela tem o formato de uma espiral. E toda vez que a gente consegue compreender alguma coisa que está na sombra, a gente está apto a passar para o próximo nível. E assim por diante, até chegar lá em cima, onde a gente consegue compreender com plenitude o sentido da nossa vida. E escrever, para isso, a gente precisa, a todo momento, ressignificar os nossos sofrimentos, ressignificar as nossas dores, ressignificar os nossos desesperos, as coisas que estão lá no fundo da alma nos machucando. Precisamos enfrentar a escuridão. Precisamos enfrentar as nossas sombras. Senão nós vamos ficar eternamente sentados, olhando para lá, pensando, o que será que há lá? Mas a nossa vida vai ficar para sempre igual. Tem uma passagem de um dos documentários do Joseph Campbell que ele diz que foi uma pizzaria que ele gostava muito, uma pizzaria não, um restaurante grego. E lá nesse restaurante, do lado da mesa dele, tinha uma família. Tinha um homem, a mulher e um filho. E para a criança foi pedido um suco de tomate. Então, vejam que o extraordinário emerge do ordinário. A criança estava muito incomodada. E a mãe dizia para ela, meu filho, por favor, tome seu suco de tomate. E a criança dizia, não quero. E o pai disse para a criança, meu filho, tu tem que tomar esse suco de tomate. Mas eu não quero, a criança disse. Não, tu tem. Sabe por quê? Porque na vida, nós não temos que fazer sempre o que nós queremos. É preciso fazer coisas que nós devemos. E você deve tomar o suco de tomate. E a mãe disse, não, você não pode obrigá-lo a fazer isso. Por quê? Ele é uma criança. Ele precisa crescer, tudo bem, mas você não pode obrigá-lo a tomar um suco de tomate. E vendo aquilo, Joseph Campbell percebeu que, na verdade, aquele homem, ele já tinha entendido muitas coisas, e a mulher outras, mas nenhum deles tinha mergulhado na sombra um do outro, porque os conflitos emergiram ali em cima daquela mesa, por um fato mundano, um erro do cotidiano. E toda história é assim. E se a gente parar para pensar, cada dia da nossa vida conta uma baita de uma história. Todos os dias a gente tem 1000 histórias para contar. E o processo de escrever é um processo de reflexão. Assim como nós sentarmos e pararmos para pensar, tentar resolver os nossos problemas, botar novo significado nas coisas. Escrever é ressignificar. Dito isso, nós temos que compreender que todo ser humano, para que possa evoluir, ele deve aceitar esse mundo natural, que muitas vezes é tão desconhecido, parece um gigante na escuridão, e ele vai batendo nas coisas e vai grunhindo e você só ouve o som. Então o que acontece? Quando você não consegue enxergar, você está olhando a escuridão, acaba ficando com medo. E aquele gigante continua lá, batendo e rugindo e gritando no meio da escuridão, no meio do espaço, no meio do tempo, atravessando a sua vida inteira sem que você tenha coragem de enfrentá-lo. Conhecer e interagir com uma coisa, um fato, e atribuindo significado, tira aquela coisa, ou fato, aquele sentimento da escuridão, e transforma ele num pensamento, uma reflexão. Se víssemos o gigante, poderíamos ver que ele nem era tão grande assim. Poderíamos pensar, talvez, em formas de derrotá-lo. Correto?
É como jogar luz. Você está num quarto escuro com uma lanterna. Se você ficar parado com aquela lanterna na mão, você não vai saber o que tem ao seu redor. É preciso que você se desloque entre os espaços e ilumine as coisas para poder enxergar de uma maneira melhor, mais lúcida, mais clara. Sendo assim, uma coisa tão necessária para poder viver, porque nós ainda estamos presos às coisas que nós não conseguimos resolver, as nossas sombras, o nosso desconhecido. É necessário conhecê-los para poder viver. Porque senão nós vamos ficar sempre agarrados nas coisas do passado, nas ideias, nas emoções, nos sentimentos que nós não conseguimos processar. E acabamos colocando todas essas coisas dentro desse lugar que eu acabei de falar. Dentro dessa ânfora tampada que está dentro da nossa psique. Essa sombra de nós mesmos. Esse eu desconhecido, o outro, que vive lá dentro. Sozinho. Então, existe uma história que eu quero contar aqui pra vocês, que é uma história muito antiga e talvez você já a conheça. Só um minutinho que eu tô ficando com calor. Vou tirar o casaco. E vocês até já conheçam a história da Pandora, que é parte da mitologia grega. Não vou contar a história das guerras titânicas, porque levaria uma vida aqui. Porém, eu preciso dizer uma coisa antes de contar essa história, para que vocês entendam o que aconteceu. Zeus era um deus, mas antes dele haviam outros deuses, que não eram deuses, eram chamados titãs. E Prometeus era um deles, e seu irmão Epitemeus. Prometeus criou a humanidade. Na verdade, a hominidade, porque eram só homens. E Epitemeus criou os animais. Houve as guerras titânicas. Zeus destruiu seu pai Cronos, libertou seus irmãos com a poção do vomitório e estava muito frustrado porque ele odiava a humanidade. Ele achava que a hominidade era uma coisa pífia, uma criação reles que não deveria existir, que era cheia de defeitos. Então ele começou toda hora lá e jogava uma maldição. E o Prometeus, muito bravo, pegava e guardava tudo dentro de um jarro. Uma maldição, aí ele começou a aprisionar todas as maldições que o Zeus colocava dentro do jarro. E um belo dia, ele chegou para Zeus e disse assim: olha só, eu não sei por que tu tá fazendo isso, jogando um monte de maldição aqui na coisa que eu criei. Eu quero saber qual é tua. E o Zeus disse assim pra ele: olha, eu vou te dizer uma coisa, isso daí nada é a mesma coisa. É um monte de pulga, um monte de formiga habitando a terra e poluindo tudo. Vamos acabar com isso. E Prometeus disse: jamais. Muito bem. E passado um certo tempo, o filho de Zeus, Hermes, foi visitar Prometeus. E Prometeus, querendo alguma coisa que ele pudesse usar contra Zeus, perguntou a Hermes: qual coisa que Zeus mais gosta? Ah, o seu poder, que é uma arma que ele tinha feita pelo Ciclopes, que era um raio. Um raio que eventualmente criava fogo. E o Prometeus ficou pensando, não, o Hermes foi embora, ele ficou pensando, não, eu tenho que conseguir esse fogo para os meus homens. Então ele pediu a Zeus, e Zeus disse não. Um belo dia, Prometeus, se esgueirando pela noite, foi até lá e roubou o fogo de Zeus. E levou o fogo até a humanidade. Levou o fogo até a humanidade. E a humanidade começou a fazer coisas, a evoluir com aquele fogo. O fogo era o símbolo da sabedoria, da evolução, né? E um belo dia, Zeus estava lá, vou jogar mais uma maldição na humanidade. Ele olhou, opa, tem um fogo ali, que foi que deu? Aí ele foi lá e chamou o Prometeus: vem cá, cara,
Antes disso, ele foi até os Ciclopes, que eram seres poderosos, que tinha feito o raio deles, e disse para os Ciclopes: eu quero que vocês façam uma corrente que pode aprisionar um titã. Exatamente como a corrente que aprisionou meu pai Cronos. E o seu filho Hefestos foi lá e forjou a tal corrente. E ele pegou essa corrente e bolou uma armadilha pro Prometeus. E o requinte de crueldade dele foi que Zeus tinha ganhado uma águia, que mais tarde se tornou símbolo do Império Romano, do irmão do Prometeus, Epitemeus, que é um cara meio boca aberta, convenhamos, né? Deu para ele essa águia. E ele pegou a águia, acorrentou Prometeus no alto de uma montanha e condenou Prometeus a olhar a danação da humanidade eternamente. Porque todo dia a águia ia lá e comia o fígado dele. E ele regenerava ao final do dia, a águia voltava no outro. Epitemeus, então, foi visitar o seu irmão, que estava lá acorrentado, e que não era uma situação muito bonita de se ver, mas ele disse ao irmão: como você está? E Prometeus disse: não ando muito bem. Mas ele disse ao irmão: Epimeteus, eu tenho um vaso que contém todas as maldições da terra. Por favor, cuida dele. Não, tudo bem. Epitemeus pegou o seu vaso, colocou dentro da sua casa, né, num altar, e deixou o vaso lá, resguardado. Porém, somente poderia tocar no jarro quem tivesse o coração de Epitemeus. Zeus, sabendo disso, tratou de construir, pediu a Hefestos que Hefestos construísse uma mulher. Um homem diferente. E cada um dos deuses deu uma dádiva para essa mulher. A Afrodite lhe deu beleza, a Atena lhe deu sabedoria, a Hades lhe deu coragem, e cada um dos deuses lhe deu uma dádiva. Porém, Hera, combinada com Zeus, lhe deu uma dádiva que ela considerava uma maldição, a curiosidade. E Pandora foi levada como presente de casamento para Epitemeus. Eles iriam se casar. E um dia lá das suas vidas, ela resolveu tirar o pó do balcão e descobriu que tinha uma ânfora ali. Epitemeus disse: nunca abra este jarro. Mas a curiosidade, sendo como é, forçou Afrodite a abrir esse jarro, libertando imediatamente todas as maldições que Prometeus havia aprisionado ali. Ela, muito rápido, tratou de tampar o vaso novamente, mas a única coisa que restara lá dentro era a esperança. E aqui vocês não estão conseguindo enxergar, mas aqui diz maldição e salvação. Essa é uma das versões da caixa de Pandora. Maldição e salvação por quê? Porque ao mesmo tempo que ela libertou a maldição pela humanidade, em cima da humanidade, Pandora começou a procriar. E trazendo mulheres ao mundo que tinham as mesmas qualidades que ela. Que eram as qualidades necessárias para combater as maldições que ela mesma havia acidentalmente libertado sobre a Terra. Vejam como Pandora é ao mesmo tempo uma maldição e uma salvação. Isso quer dizer que não existe algo que seja mal em essência. A curiosidade não é má em essência, mas um fato ocorreu. A libertação, a curiosidade levou à libertação das maldições. Isso sim. O significado que é atribuído a essas maldições é que molda as coisas. Então, nós temos que... Vamos passar para a próxima lâmina aqui. Eu vou me apresentar para vocês. Depois que eu falei tudo isso. Mas o que eu quero é encerrar aqui a parte da Pandora dizendo que na vida tudo é uma questão de perspectiva. Algo que nos parece estranho, confuso e odioso num determinado momento pode nos servir como... estava, na verdade, nos oferecendo uma salvação. Um momento que uma mãe passarinho joga o seu filho do ninho pode parecer um ato cruel, mas na verdade o que ela quer é ensiná-lo a voar.
E isso é um fato da natureza. Todas as transitoriedades, os sofrimentos e as dores são fatos da natureza. Basta que nós consigamos interpretá-los de uma maneira que possamos tirar proveito dessas situações. E ressignificando elas constantemente dentro da nossa memória, dentro da nossa mente, não aprisionando elas no nosso inconsciente. Eu sou Jaqueline Machado, sou criativa e comunicadora. Eu acredito que qualquer um pode e deve escrever. Eu já vou contar por quê. Sou escritora, advogada, mediadora e mentora em comunicação afetiva e escrita. Sou criadora do método de comunicação afetiva sem gatilhos. E publiquei recentemente esses 2 livros. Imperador de Jade, que ficou entre os top 50 lançamentos em julho de 2000... que eu botei a data 2021, gente, mas é 2020, desculpa. E Mulher Viva, que ficou entre os top 100 lançamentos de 2020 da Amazon. A história que eu vou contar aqui é uma história legal, porque a partir dessa história eu quero dizer, vocês vão saber quem vocês são. Por que eu tô fazendo esse curso? Vocês vão se perguntar, que raios a Jaqueline inventou de fazer jornada do escritor? O que ela quer que as pessoas escrevam? Escrever uma coisa chata. Gente, eu escrevo desde 1996. Vocês viram ali a data do lançamento do meu livro. Eu passei a vida inteira achando que eu não era capaz, que o que eu escrevia não era bom, que eu não tinha significado para as outras pessoas. Eu fiquei presa nessa escuridão por 24 anos, até entender a lição que eu deveria entender. Que eu deveria ressignificar os acontecimentos do meu passado, que me levaram a acreditar que eu não era uma pessoa que era capaz de escrever coisas boas, que eu não merecia ser lida. E eu fiz esse curso porque eu montei um método para mostrar para a pessoa que ela é sim capaz de escrever, que ela é sim uma pessoa que pode escrever com qualidade, para que ela possa descobrir e empoderar o escritor que tem dentro de si. Porque todos nós podemos e devemos escrever um exercício de liberdade da alma, de autoconhecimento, de cura, gente. A gente não pode ficar com essas coisas aprisionadas. Às vezes, tem pessoas que escrevem assim, né, pra deixar... É uma válvula de escape. Elas vão lá e escrevem pra se libertar daqueles sentimentos que elas não estão entendendo. Mas naquele momento que elas estão ali colocando no papel, aquilo já tem forma. Ela começa a se deparar com aquilo e começa a enfrentar as próprias sombras. Por isso que eu disse que escrever é ressignificar. E agora, eu vou perguntar para vocês, quem é você? Quem é você, escritor? Quem é você, pessoa? Escrever nada mais é que um instrumento de autoconhecimento, como eu disse. De formação de pensamento lógico, de cura. Através da escrita, você é capaz de alcançar grandes audiências através do tempo e do espaço. Porque você está falando com as pessoas de perto, você está falando com as pessoas de longe e está falando com as pessoas do futuro. A sua mensagem merece ser ouvida. Você tem muita coisa para falar para todo mundo, eu tenho certeza disso. Você só tem que entender como, só tem que botar a lanterna nos lugares que você não está enxergando para saber onde vai pisar. Para libertar, para trilhar esse caminho em direção à escrita. Uma escrita de impacto, empoderada. Uma escrita que tem a sua identidade, que tem a sua alma, que tem as coisas da sua vivência que você tem para contar. Para que você possa colocar no papel e fazer com que outras pessoas vivam as suas experiências, que elas saibam o quanto você aprendeu. Não é justo a gente privar os outros de fazer esse conhecimento. Certo? Esqueça as críticas, esqueça os medos, as frustrações do passado. Escrever é um ato que te joga lá no futuro. Lidar com críticas não construtivas é algo que somente quem emitiu a crítica tem que fazer, e é isso. A gente só é responsável pelos nossos sentimentos e pelas nossas ações.
As outras pessoas têm que se responsabilizar por aquilo que elas fazem a gente sentir. Por aquilo que elas sentem, pelos atos delas. Você só deve se responsabilizar pelos próprios sentimentos e não pelos de terceiros. Mas adiante a gente vai ver um exercício, isso é muito legal, para aprender a lidar com essas limitações. A gente vai fazer hoje o exercício do herói no portal, que é um exercício de libertação. A gente vai mergulhar nas sombras e vai descobrir quem é que está dentro da gente. Quem é o nosso herói escritor. Entenda que a razão de escrever é a mesma razão de viver. E privar alguém da reflexão que a escrita proporciona é privar-lhe da busca pelo sentido da própria vida. O Joseph Campbell ele tem uma frase maravilhosa que diz: na caverna que você tem medo de entrar está o tesouro que você mais procura. E é verdade. A felicidade, tem um ditado da mitologia indiana que diz que dentro de nós tem uma joia, né? A única coisa que a gente precisa atravessar para pegar essa joia que está dentro da gente é as nossas próprias sombras. Então, aquele tesouro que está lá guardando pelo herói dentro da caverna, o herói só precisa ter a coragem de entrar lá. No momento que ele já entrou na caverna, ele já ganhou a guerra. Que ele montou no cavalo, ele já ganhou a guerra. No momento em que ele entrou na caverna, ele já sabe que ele teve a coragem suficiente para inventar os desafios que estão vindo à frente. E é isso que faz dele um herói. O tesouro já é dele. A eternidade já é dele. Ele é vencedor. Ele está pronto. E como que a gente conta histórias? A gente conta histórias fazendo sentido, claro. Eu não sei se vocês conseguem ver daí, porque fica fundo branco, né? Eu vou ler aqui então para vocês. Fazer sentido é algo que move o desejo humano. Por isso, sempre tendemos a assimilar e comparar situações no processo de escrita e leitura. A composição escrita ela necessita do elemento colaborativo para que você possa guiar a sua audiência através de uma experiência que faça sentido para ela. Por isso é necessário 3 coisas, tá? Nós precisamos de 3 coisas. A primeira, entender de onde vem e para que servem os sentimentos. Para que servem os sentimentos? Se não, para a gente formular pensamentos, ter sensações e tirar conclusões sobre a vida. Isso é fazer sentido. Nós precisamos entender quem você é para saber como atrair também a audiência que você quer atrair para contar a sua história. E para isso nós temos técnicas que se chama pirâmide de Maslow. Não vou ensinar aqui, é uma coisa muito profunda. Mas eu vou ensinar assim de uma forma intuitiva para vocês como fazer isso só para escrita. E nós precisamos entender também que através dos sentimentos que são inseridos na história, você vai conduzir o leitor por uma trajetória de modificação desses sentimentos, até que chegue onde deseja, se resolva essa situação inicial que está estabelecida. Então, se no início da história o herói começa com sentimentos ruins, gente, essa é a jornada do herói, tá? Esses sentimentos eles vão ter que passar por uma transição. Ele vai ter que entrar no mundo, interagir com coisas, com fatos, com aventuras, com pessoas, com sentimentos que acabem por provocar uma modificação na vida dele. E quando eu falo de você, lá naquela outra lâmina, eu estou falando do herói escritor. E a escrita, ela tem poderes, eu já falei para vocês, né? Ela tem o poder da cura, do autoconhecimento, da libertação. E depois que a gente escreve e outra pessoa lê, nós estamos empoderando outras pessoas também com a nossa mensagem. Estamos fazendo com que ela conheça o nosso desconhecido, ou de repente o desconhecido que também está ao redor dela. Fatos sobre a vida e sobre as coisas que ela não conhecia, mas que ela vai conhecer através das suas palavras. Então a jornada, ela tem como principais coisas a serem combatidas a estagnação, a comodidade, o medo e principalmente o desconhecido.
O medo, gente, é o que faz a gente ficar estagnado. O medo é a razão desses outros dois. Por isso que a gente não entra nas sombras, por isso que a gente não entra na noite, a gente teme o desconhecido. A gente quer se preservar, o instinto de sobrevivência, mas será que é necessário? E agora vocês vão pegar papel e caneta. Ah, que linda, Tayla! Veio aqui visitar a gente, que legal, gente. Agora vamos interagir bastante. Eu não tô aparecendo aqui porque ou eu enxergo a letrinha lá, ou eu fico na frente da câmera. Mas eu preciso que vocês peguem papel e caneta pra gente fazer. Pode ser um lápis, um bloquinho. Corre lá pra pegar. Que a gente vai fazer uma dinâmica. A gente vai começar a descobrir quem que é o herói escritor dentro de você. E isso é importante porque não é só uma lição sobre ser escritor. É uma lição sobre vida. Sobre ver os nossos medos, sobre identificar essas coisas que nos incomodam, que nos perturbam a ponto da gente não conseguir enfrentá-las. Como vencer esses medos? É isso que a gente vai ver agora com esse teste. Nós vamos começar a construir um herói. Vocês estão aí com papel e caneta? Ah, que amor, Tayla. Papel e caneta na mão? Pegaram? Então a primeira coisa que vocês vão fazer é fechar os olhos antes de... Ninguém escreve com o olho fechado, Jaqueline. Eu sei. É por isso, e vocês vão, antes de começar a escrever, vão fechar os olhos, fazer que nem eu. Eu vou fazer junto com vocês. E eu quero voltar lá com aquele meu herói que eu imaginei. Que me libertou. Agora, primeiro, vocês vão fazer a pergunta. Quem ele é? Qual o nome desse herói? Você vai colocar no papel. Como é que... Ainda de olho fechado, imaginem o seu herói. Façam com que ele se materialize na mente de vocês. O rosto, o cabelo. Como é que é a roupa que ele está vestindo? Ele está de roupa? Ele está com algum ornamento? Ele possui uma armadura, uma capa, uma varinha mágica, um óculos. O seu herói tem uma marreta? Quem é o seu herói? Como ele é? Vão anotando aí no papel. Agora, vocês vão escrever aí dois sonhos, dois sonhos desse herói. Imaginem aquele herói e escrevam dois sonhos desse herói. Agora, escrevam uma frase que ele diz que defina ele. Ele tem alguma arma? Qual que é o poder dele? Tem algum poder, uma magia, alguma coisa? Escrevam aí. Qual que é a magia? Agora, vocês vão escrever no papel qual é a pessoa mais importante da vida desse herói. Qual é a pessoa mais importante da vida desse herói? E as últimas 3 coisas que vocês vão anotar agora. Dessa parte. Quais são os 3 atributos desse herói e heroína? Que constituem ele. 3 atributos. O herói sim, o herói tem promessas, mas a gente vai ver isso depois, a gente não vai ver agora. Agora vocês vão anotar outras 3 coisas. Quais são os 3 valores desse herói? O que ele não negocia por nada? O que vai guiar ele para o resto da jornada dele? Qual é a âncora que segura ele dentro dele mesmo? O que faz ele buscar a verdade maior e enfrentar os maiores medos? São os 3 valores. O que faz com que ele atravesse todas as missões? São esses 3 valores. Então anotem aí. Agora vocês vão guardar essas informações, porque mais adiante a gente vai desvendar tudo sobre elas. Porque eu preciso que vocês entendam outras coisinhas antes, tá?
Sobre a nossa jornada. O que é essa jornada que a Jaqueline está falando aí? Bom, essa jornada é um curso Start gratuito para escrita, tá bem? O que você vai conseguir fazendo essa jornada, gente? Vocês estão se perguntando aqui, domingo de noite, por que eu vou ficar vendo a Jaqueline aqui? Porque, gente, vocês vão conhecer a linguagem dos sentimentos que eu vou ensinar aqui pra vocês. Que é uma linguagem intuitiva. É uma linguagem que não existe senão dita por mim aqui pra vocês. Tá? Mas é baseada em fundamentos e evidências científicas que eu vou demonstrar no decorrer do curso. Esses fundamentos são símbolos da narrativa que eu vou trazer lá das obras do Joseph Campbell e de todos os outros autores que eu mostrei aqui. Vai destravar sua escrita e vai criar uma biblioteca de ideias para você escrever os seus livros e suas coisas. Se você cumprir todos os desafios e tarefas, você vai ter escrito um conto, uma crônica e até mesmo lançado as primeiras ideias para fazer um livro, né? Que é audacioso, mas é isso mesmo. Você sair empoderados daqui. Indo além, se você quiser ir além, poderá fazer a jornada do herói escritor e também contratar uma mentoria como a ou uma mentoria expert de escrita. Até mesmo você vai poder contratar para leitura crítica do seu livro, que são as coisas que eu faço. A próxima jornada que eu vou fazer, depois dessa, vai ser para desenvolver tudo que a gente fez aqui, tá? E aprofundar ainda mais as técnicas de escrita e dos textos narrativos. Como que você vai participar da jornada? Tem que entrar no grupo do direct, o pessoal já sabe, né? Já sabe que tem que entrar. E vai falar comigo ali no privado ou com alguém da equipe, tá? Tem que vencer os desafios. Como toda a jornada do herói, aqui também tem desafios e provas pelas quais o herói escritor tem que passar para se constituir como tal. Ao completar cada desafio, você estará forjando o escritor de si e o escritor para os outros. Cada prova te fornece uma ferramenta que o leva ao próximo nível da jornada. Os desafios devem ser concluídos e enviados no privado para mim, gente. Que aí eu vou conversar com você, vou incentivar, a gente vai escrever o texto junto se você tá com alguma dificuldade, tá? De entender como vai funcionar, porque é uma coisa meio psicológica, assim. Mas aí então você vai ter a ajuda do arauto. Você possui direito a 5 dádivas que o arauto vai entregar, que sou eu, tá? Vai entregar durante a jornada. Use com sabedoria. Essas dádivas são pistas de como concluir os desafios, presentes em forma de consultoria, mentoria, né? Já larguei lá no grupo, cada um tem direito a marcar uma mentoria de escrita, né? Então basta falar ali comigo no direct que eu marco. A Carol já fez a dela, gostou, né, Carol? E Bruxas Escorpianas já marcou a dele também. Acho que mais alguém já marcou, não lembro quem. Essas dádivas são pistas de como concluir esses desafios, tá? Enfim. E também tem bônus, gente. Tem bônus para você destravar e potencializar, empoderar o seu lado escritor. Agora, a apoteose. A apoteose é quando o herói volta para casa com seus tesouros. Ele sempre retorna para casa com tesouros. Não é diferente nessa jornada. Aqueles que vencerem os desafios ao final, e que ao final tiverem escrito alguma coisa, né? Vão ganhar uma consultoria de publicação independente para os seus trabalhos. Com isso, vai aprender a ganhar o que, gente? Din-din com escrita, tá? É para isso, eu vou fazer essa consultoria independente para vocês saberem como publicar através da Amazon os seus e-books, como formatar decentemente, fazer um trabalho de capa legal, tá? Bem direitinho, tudo isso e como você vai fazer, quais são os contratos da Amazon que vão fazer te ganhar mais dinheirinho, tá? Não é fácil assim, tem toda uma trajetória, você tem que estudar o seu livro e como vai colocar ele lá para poder ganhar mais dinheiro, tá? Escrita. Começamos então o propriamente dito, vamos direto ao que interessa. O que é escrita? Escrita surgiu e ela é uma coisa tão relevante
que se inclusive atribui um marco histórico para a escrita, antes e depois da escrita, né? Como se antes também não tivesse existido história, pré-história e história, né? Uma coisa duvidosa. Bom, não estamos aqui para discutir isso, mas estou falando da importância que a escrita é tão relevante que acabou por ser um marco divisório de águas na história da humanidade. E surgiu por uma necessidade de manter o registro de certas informações, e ela foi evoluindo também, e tendo muitas ramificações em relação à sua necessidade. A escrita virou poesia, virou peça teatral, virou poemas, virou tragédia, virou livros, virou narrativa, virou até meme. O texto narrativo mais antigo que nós temos registro já escrito, ele está completo numa tábua de argila que foi encontrada na língua acádia no século 8 a.C. E essa história traz a estrutura da jornada do herói, e é nada mais nada menos que a epopeia de Gilgamesh. Esse é o texto narrativo mais antigo escrito na história. Foi escrito na forma de um poema, e ele é bem curtinho de ser lido, assim, muito simples, mas é maravilhoso, é de uma originalidade incrível, porque já começa que o personagem principal é um anti-herói. A jornada do herói começa com um anti-herói, não com um cara comum. Vamos lá. A história. Aqui, história no sentido de contação de histórias, não no sentido da história cronológica, tá? História não é um privilégio da escrita. Contar histórias não é um privilégio da escrita, gente. É um instrumento pedagógico de origem absolutamente desconhecida. Não se sabe quando, no momento da humanidade, as pessoas começaram a contar histórias. Mas esse era o instrumento que elas tinham para passar os seus conhecimentos adiante e garantir que as futuras gerações não cometessem os mesmos erros que elas se perpetuassem. Era a forma que elas tinham de passar as coisas adiante, mas principalmente de trazer significado para as coisas que aconteciam nas suas vidas. Os mitos das histórias são grandes exemplos para as culturas. Vamos ver, o Hércules, que era um herói, inspirou tantos jovens durante a Grécia Antiga. O próprio Teseu era muito fã de Hércules. Desculpa, Jasão. Eu troquei aqui. O próprio Jasão era muito fã de Hércules. As funções, então, da história são de informação, criação do pensamento abstrato, comunicar e transmitir valores e atitudes, promover o desenvolvimento cognitivo, intelectual e afetivo. E aqui uma citação que eu tirei de um artigo da professora Edivânia Braz Teixeira Rodrigues, tá? E a história, a escrita, tudo isso, seja a história contada ou escrita, é uma forma de comunicação, né? Nós temos a comunicação oral, comunicação comportamental, visual, escrita, e quem sabe a história já não estive... Quem sabe a humanidade já estava lá, desde que usava tacape, desde que fazia símbolos no chão para mostrar as rotas de caça, já estava se comunicando. A comunicação, portanto, ela pode ser feita de forma oral, comportamental, visual ou escrita, né? Aqui eu vou trazer uma comunicação que é a comunicação afetiva, a comunicação que eu falei aqui para vocês já. É uma função da comunicação, quer dizer, a função da comunicação afetiva é justamente estabelecer uma linguagem universal de sentimentos e fazer sentido para a audiência de forma imediata, porque ela é intuitiva, ela se dá no nível dos sentimentos, das sensações, da linguagem sensorial, gerando com isso uma conexão, identificação, afeto, autenticidade e também confiança. Os pressupostos dela são construção, movimento, ressignificação, transição, evolução e cooperação.
Construção por quê? Porque ela é feita através da cooperação. É necessário que você e a sua audiência construam algo ao final. Que você consiga entregar uma mensagem e que aquela audiência consiga decodificá-la da maneira correta. Que ela possa interpretar os seus signos, os seus símbolos da forma correta. Que os símbolos que você vai imprimir na história façam sentido para ela. Porque fazem sentido para você, mas você precisa entregar isso da maneira que ela entenda isso. Que ela processe essa informação. E aí, daí sim construtiva, porque vocês estão caminhando juntos para um lugar comum. Ela exige movimento e ressignificação. Por quê, gente? Porque eu já expliquei para vocês aqui que a vida é transitória. É por isso que a linguagem tem que navegar e andar conforme as águas. Os sentimentos, eles estão, assim como o cosmos, em constante movimento. Nossas sombras se movem e mudam e ganham luz e ganham sombras e a luz e sombras e tudo está em movimento e a linguagem dos sentimentos precisa acompanhar isso. Ressignificação, porque também nós não podemos ficar estagnados, a linguagem ela não pode ficar estagnada, ela tem que ser constantemente atribuído um novo significado às coisas para que a gente possa ir adiante. A transição e a evolução também tem que estar presentes na linguagem. Porque nós não, assim como eu falei, justamente pelo mesmo motivo, ela tem que acompanhar os sentimentos. Os sentimentos não são imutáveis, eles são transitórios. Eles andam, a consciência ela anda pelo corpo. Quando você sente um frio, ela está na matéria. Quando você sente cansaço, ela está na mente. Quando você sente tristeza, a consciência está nos sentimentos, no espírito. E ela anda naquele quadrado. Então a linguagem ela tem que acompanhar isso. Tem que fazer sentido para sua audiência, é dessa forma que vai fazer sentido. E ela tem pilares, tem princípios, que são a autenticidade, o afeto e a verdade. Afeto não é amor não, gente. Não vamos confundir afeto com coisas boas. Afeto às vezes pode ser uma coisa ruim para outra pessoa. Todo momento que eu estou fazendo alguma coisa, eu posso estar fazendo mal para alguém. E essa é a natureza. O que nós temos que saber é como significar essas coisas. Afeto quer dizer sem julgamentos. Nós não podemos, nós temos que acolher. O significado a gente dá ao nosso bel prazer, mas o outro pode ter outro significado. Então, isso é transitório. Então, entendida essa parte sobre a comunicação, vamos para os poderes da escrita, que eu já falei aqui para vocês. O primeiro, a cura, que é... Gente, ao a gente colocar os sentimentos no papel, eu já falei isso para vocês, então eu vou passar rapidinho por essa lâmina. Ao colocar os sentimentos no papel, a gente acaba conhecendo o desconhecido. A gente mostra como a gente se comportaria em relação àquelas coisas. Nós nomeamos objetos, nós identificamos coisas do mundo que a gente nunca viu. Uma pedra não é uma simples pedra, eu posso pegar uma pedra e dizer se é um objeto e dar qualidades para ele, um objeto da cor preta, que tem um formato que lembra um bonequinho, entende? Eu vou significando. E no momento que eu coloco essas coisas no papel, eu trago à tona as coisas que estão dentro de mim, as minhas sombras. Eu revisito momentos do meu passado que muitas vezes são traumáticos. Quando a gente senta para escrever, a gente está sozinho com a gente mesmo. A gente está sozinho com a escuridão. Os nossos monstros são eles que emergem das sombras. E são eles que nós temos que combater na hora que nós vamos escrever. E não pensem vocês que isso é uma tarefa fácil. Como eu disse, todo herói tem suas provas. Essa não é uma tarefa fácil, porém é necessária. A gente precisa sentar e enfrentar as nossas sombras. A escrita oferece essa cura, essa possibilidade de revisitar esses sentimentos, essas ocorrências do passado e dar novos significados. Agora, vocês estão ouvindo essas coisas, vocês vão poder se deitar na caminha de vocês e pensar, nossa, putz, grila, aquele bagulho que aconteceu comigo, que eu fiquei remoendo anos, nossa, não era culpa minha.
Era culpa de outra pessoa, era outra pessoa que tinha que se responsabilizar. Eu não posso carregar o mundo inteiro nas minhas costas. Eu não sou o camelo do Nietzsche. Então, ao revisitar esses sentimentos, momentos do passado, nós temos a oportunidade de pensar e refletir sobre esses sentimentos. E vamos sim encontrar um lugar no espaço e no tempo para colocá-los. Vamos tirá-los de dentro da ânfora. Vamos tirar as nossas sombras da caixa de Pandora da nossa psique. E vamos encontrar um lugar no tempo e espaço para colocar esses sentimentos, essas emoções. Digerir esses acontecimentos e nos posicionar em relação a eles. Seja boa ou seja má, aquilo que você vai sentir. Ódio, rancor, amor e paixão. Todos são sentimentos do mundo natural. Todos devem ser acolhidos, exatamente como eu falei na linguagem afetiva. Nossos monstros sempre vão nos visitar quando a gente vai escrever. Eles vêm atrás de nós para que possamos matá-los, é isso que eles querem, o que eles mais desejam, porque os nossos monstros que querem ser mortos somos nós mesmos. Nós queremos eliminar o medo e nós precisamos entender que só vamos fazer isso a partir do momento que nós encararmos esses monstros, abrirmos a caixa e deixar com que eles saiam. Então, nós precisamos matá-los, precisamos domá-los, precisamos acorrentá-los. É a nossa mente oportunizando um ressignificado e aprendizado com esses eventos. Então vem o autoconhecimento a partir da cura. Você viu o desconhecido dentro de si. Você foi capaz de enfrentar um monstro e dar um novo significado para ele. Ao escrever, a gente expressa os nossos sentimentos. Conhece o desconhecido e como nossos sentimentos em relação a, se comportam em relação a essa incógnita que é o escuro. Ao revisitar esses sentimentos em momentos do passado, nós temos a oportunidade de pensar e refletir sobre eles, tentando encontrar um lugar no tempo e no espaço. Sim, exatamente como na cura. Esse processo é um processo cíclico. Ele nunca acaba porque a transitoriedade existe. Então, se acontecem coisas novas, nós vamos ter que ressignificar essas coisas novas. E nem a cura, nem o autoconhecimento são perpétuos. Eles são constantes e são mutáveis. E eles rodam e rodam e rodam exatamente como a roda da fortuna. A libertação é também um efeito da escrita. A partir do momento que a gente se cura, se autoconhece, a gente se liberta porque a gente consegue entender qual que é a nossa identidade, qual é a nossa essência. Nós nos apoderamos de nós mesmos. Nós tomamos aquilo que é nosso, que está no nosso interior, a nossa joia. Nós atravessamos as nossas sombras e pegamos a joia que a Juna falou. Então, você acaba passando por esses aborrecimentos e de uma maneira que você não só escreve, mas você se cura, você se autoconhece, você, ao final, se liberta. E nós temos exercícios de cura também. Para fazer isso, não é só pegar um papel e sair escrevendo, gente. Temos alguns exercícios. É difícil escrever. Quando a gente começa a enfrentar esses monstros, esses momentos do passado que nos deixam tristes, angustiados. Por exemplo, eu tenho a morte do meu pai, que é uma coisa difícil de lidar. Ainda não consegui escrever sobre isso. Umas breves linhas. É um monstro meu que eu tenho que tirar lá de dentro da ânfora para encontrar. Seria um dos monstros que viriam na hora que eu fosse escrever um livro sobre esse tema. Bom, quando a gente está angustiado na hora de escrever, a gente faz um exercício que se chama, que eu aprendi com meu filho, que se chama cheirar a florzinha e soprar a velhinha. Segura o ar, solta o ar. Inspira pelo nariz, solta pela boca. Cheira a florzinha, sopra a velhinha.
Isso oxigena, acalma. Você tira o tom de nervosismo da voz. Seus batimentos cardíacos baixam. Você fica mais tranquilo e sereno. Isso se chama respiração diafragmal, tá? Inspira pelo nariz, retém um pouco o ar e solta ele levemente. O terceiro olho, que é um exercício de concentração, que está lá no I Ching. Concentre-se nos sons ao seu redor e tente imaginar o que está acontecendo perto ou longe de você. Deite num lugar confortável. Feche os olhos. Não se importe com a ansiedade. Deixa o monstro lá. Deixa o monstro gritando. Ele não vai te fazer nada. Deita e imagine as coisas ao seu redor. Faça isso pelo tempo que for necessário para que você possa entender os seus sentimentos. Que você possa refletir sobre as coisas que está sentindo. O outro é um exercício budista que chama a palavra do silêncio. Sente-se confortável, isso tem que ser sentado por causa da posição do corpo, tá? E feche os olhos e deixe ficar assim por 15 minutos. Quando você está escrevendo e simplesmente trava, gente, travou, não sai mais nada. E agora? A dissertação está pela metade. A tese do doutorado tá lá, me esperando. Eu farro a casa, limpo o vaso, faço comida. Eu corto a grama do jardim, que fazia 6 meses que não cortava. Para evitar de encontrar o monstro da minha tese que tá me esperando. E aí o que acontece? Quando isso acontece, quando a gente fica ansioso na hora de escrever, você senta, fecha os olhos, não precisa levantar não. E fica por 15 minutos. Não pense em nada, faça sentadinho, cheirar a florzinha, soprar a velhinha. Sentadinho lá. Tenho certeza, isso aqui se chama também, foi apropriado pela escrita criativa, chama pausa criativa. Quem já fez cursos de escrita criativa conhece muito bem esse exercício. Agora, os exercícios de libertação da escrita. O escape. O escape é quando você tá cheio de sentimento puto da cara, tipo, aconteceu a maior merda que podia ter acontecido com você naquele dia, naquela semana, tá pé da vida com alguém, você vai lá e pega um papel e escreve. Escreve com raiva, com frustração, escreve com tesão, escreve apaixonado, escreve com as emoções. Deixa sair qualquer coisa que queira sair dali, tá? Deixa aí, vai pro papel, show, só vai. Isso aqui dá pra fazer uma coisa, não sei se tá aqui, ó. Nesse segundo, eu dei lá no grupo e o pessoal que quiser pode pegar na minha bio, tá disponível de graça para fazer download, tanto para Android quanto para iOS, que é a biblioteca de ideias, tá? Ela não tem data, por quê? Porque ela é por semana. Você que vai começar a colocar os dias. É você que vai dar sentido à vida e às coisas. Faça isso, tome essa atitude. Baixa lá a biblioteca e mantenha os seus sentimentos anotados. Você pode fazer isso nessa biblioteca. Os fatos bons, os fatos ruins, os sentimentos bons, ruins. Coloque lá como você se comportou em relação a isso, o que pensou, né? Em relação às pessoas, às coisas. E depois você vai fazer um resumo criativo, que já é autoexplicativo, tá lá no planner da biblioteca de ideias. E é um ótimo lugar para você fazer isso. Fica tudo organizadinho. Depois, se você quiser fazer um texto, utilizar uma frase legal que você escreveu, tá lá. E o último é a libertação, que é realizar o teste do herói no portal. E os exercícios de autoconhecimento da escrita, eles são necessários, mas são longos. O autoconhecimento da escrita, você vai concluir esses exercícios, essas provas, quando você concluir todos os demais passos. Lá no final da jornada você vai ter concluído tudo. Vai ter concluído o desafio do autoconhecimento da escrita. Vai fazer sentido para você. E o que você escrever vai fazer sentido para você e vai fazer sentido para os outros. Tá?
Você vai encontrar as suas sombras. Você vai entrar no desconhecido. Você vai servir de ponte entre os mundos, entre o seu desconhecido e o desconhecido do outro. Você vai ser tipo a Bifrost do a Bifrost entre os mundos desconhecidos das pessoas. Interessante, né? O que vocês sentem quando veem isso? A escuridão. Dá uma coisa, uma sensação de medo, né? Desconhecido. O que vocês sentem quando veem isso? Esse é um exercício. Essas coisas aqui eu já falei pra vocês, tá? E a gente vai pra essa lâmina e depois só tem mais uma, tá? Vocês fiquem com aquela imagem da escuridão na cabeça, porque daqui a pouco vai ser útil, tá? Pra fazer sentido, gente, você precisa encontrar os sentimentos que estão dentro de você. Para colocar eles no papel, é isso que vai guiar a sua escrita. É isso que vai fazer o seu livro. É isso que vai montar a sua jornada, que vai criar uma jornada para as outras pessoas que forem ler o seu trabalho. Como eu falei, exatamente aqui você tem uma espiral, né? O herói ele só está pronto para ir para o próximo nível quando ele entende o que ele tem que aprender no primeiro. Ele pode ir para o segundo. É que nem joguinho de videogame. Você tá lá jogando o seu PlayStationzinho e o seu boneco, ele tem que atingir um certo número de pontos para ir para o próximo nível. É exatamente assim que funciona, né? Ele tem que descobrir, ele tem que concluir as tarefas para ganhar os pontos para ir para o próximo nível. Meu filho tá aqui rindo, mas é isso que é. E na vida é assim também, você vai estar pronto para passar para o próximo nível quando você aprender a lição que o anterior tem a mostrar para você. Nas antigas civilizações se faziam ritos de passagem, onde a gente até tinha alguns, ainda tem uns, tipo casamento, aos 15 anos, né? O pessoal fazer festa de 15 anos, baile de debutantes. Eram ritos de passagem, simbolizava que as pessoas estavam prontas para ir para um próximo nível da vida. Aqui você tem que aprender na jornada do herói as lições que a vida quer ensinar para ir chegando, gente. Aqui embaixo a gente tem o mundano, a gente tem a animalidade da pessoa, seus instintos e suas emoções basais. E ele vai, na medida que ele vai desenvolvendo o raciocínio, vai fazendo reflexões e vai ascendendo dentro dessa espiral, chegar no divino que está lá em cima. Aqui é uma coisa que vocês vão dizer, quanta coisa tem aqui, Jaqueline? Putz, grila. Verdade, tem. Por que que eu resumi só nessa lâmina aqui pra vocês? Porque vocês já sabem tudo, a gente já falou aqui. O sentimento, ele é um valor que tá dentro. O sentimento mais o valor que a gente tem dentro da gente, que são as coisas que a gente não negocia, né? O sentimento é aquilo que a gente acha que é, né? Eles vão formar uma posição, eles vão dizer, vão nos constituir enquanto ser humano, enquanto escritor, tá? E isso tem que se refletir muitas vezes nas personagens. Mesmo que de formas, é que nem um raio de luz, né? Quando atinge lá a capa do disco do Pink Floyd, ele atinge um prisma e ele se divide em vários espectros de luz. É assim que é. Você se divide em vários espectros e vários arquétipos para montar os personagens. São as coisas que a gente vai aprender nas próximas aulas. A montar os personagens, a fazer o conflito. Né? Entender de onde surge o conflito. Surge o conflito no momento que a gente enxerga a sombra. Que o herói, ele se vê diante do desconhecido e ele sente que ele tem que ter as ferramentas para avançar. Porém, ele não quer, mas tem uma dificuldade. Então, acontece alguma coisa. E aí, ele é obrigado a resolver esse conflito para ir adiante. Na escrita afetiva que a gente utiliza, nem sempre esse conflito ele é sempre aparente. Por quê? Porque, na verdade, esse conflito é uma oportunidade de quê, gente? De crescimento, de aprender uma coisa nova,
de vivenciar uma experiência problemática para extrair o melhor possível dela. Ou quem sabe, levar para um outro patamar. Tá bem? Depois nós temos o elemento cooperativo, que é justamente isso que eu acabei de falar. Fazer com que a sua audiência chegue com você a um lugar certo no espaço e no tempo, onde essas coisas todas juntas que você jogou dentro da história vão fazer sentido. A eternidade, ela não é um tempo grande. A eternidade, ela não é a vida após a morte. A eternidade é o aqui e agora. A eternidade é a sabedoria que a gente pode extrair do presente. Por quê? Se você olhar para o passado, só tem perda, perda, perda. Você perdeu todo momento. E é exatamente assim que o Joseph Campbell faz no vídeo. Perda, perda, perda. Você vai viver do passado, de tudo que perdeu? Você vai olhar para frente, para o futuro, para as coisas que podem vir, para aquilo que você vai construir quando que você vai ser dono de você mesmo. Dono do seu futuro, dos seus objetivos, daquilo que você mais sonha. O que você vai fazer para chegar lá? Esse é o momento da eternidade, da unicidade, onde você encontra o seu eu, encontra as suas sombras e vocês são um. Você se conhece plenamente. E aí é a eternidade. Aqui, nesse momento, nós temos uma coisa que chama catarse. Esse é um momento que também é conhecido como a apoteose. Tá? A catarse é quando o herói conseguiu se desvestir de tudo aquilo que impedia ele de ter crescimento. Ele está lá nu diante da prova final. Ele está lá enfrentando o derradeiro, a último obstáculo, a última provação, o último trabalho. O que é esse trabalho? Quando ele está lá nu, ele já perdeu tudo que ele tinha para perder. É enfrentar a si mesmo. Ele não tem mais nada dentro dele, exceto aquelas 3 coisas, os valores que eu falei para vocês. Por isso que eu disse, anotem. É isso que vai sobrar dentro do herói. É a pureza dele. É aquilo que ele tem de divino. Quando ele está lá parado diante da escuridão e ele está pronto para ser um. Ele vai alcançar a eternidade nesse momento. Ele purgou todo o mal. Ele conseguiu enxergar em todas as provas que foram postas diante dele a oportunidade de ascensão. E ele ascendeu. E o elemento cooperativo está aqui, no final da sua história. Como esse herói vai retornar para o mundo e vai devolver para as pessoas e compartilhar com todos aquilo que ele aprendeu. E é isso que você, escritor, vai fazer também. Vai chegar lá no final da sua jornada, escrever o seu livro para compartilhar as coisas que você aprendeu do fundo do coração com outras pessoas. Essa é a pureza. Você vai estar diante da sua pureza. E agora, gente, o teste, o primeiro desafio de vocês. O primeiro desafio é o herói no portal. Vocês fizeram lá, escreveram as coisas sobre o herói de vocês. Agora, nós sabemos que o herói, aquele herói que vocês imaginaram lá, botaram os atributos, quem ele ama. Agora vocês vão se concentrar. Fecha o olho. Imagina aquele herói diante do portal. Ele tá lá, parado. E ele viu que as portas se abriram. E veio um ar viciado. Aquela escuridão imensa. E de repente ele escuta um berro assustador. Uma voz gutural que vem lá de dentro. Sim, ele sabe. Aquela é a última prova. É o último monstro. É o monstro que ele mais teme. É o maior medo do herói.
imaginem esse monstro saindo das sombras. Como ele é? Agora vocês vão pegar o papel e a caneta e vão anotar. Qual é o tamanho desse monstro? Ele é grande, médio, pequeno? Quais são os poderes dele? Ele tem algum poder? Como é que é o ataque dele? Como é que ele ataca? Qual o nome desse monstro? Descreva a aparência dele. Como que ele parece para você? Pode fazer isso depois, porque o mais importante está aqui. Você tem que colocar três características desse monstro. Que o herói olhou para ele e viu naquele momento. 3 coisas que o herói sente em relação ao monstro. 3 coisas. Anotem aí. O que eles sentem? Vocês sabem dizer aqui no chat? Pode falar aí, pessoal. O que eles estão... O que o herói sente quando vê aquele monstro ali na frente? O que causa no herói aquilo? Escreveram? Podem colocar aí que eu vou ler. Pode ir colocando aí que eu vou ler. Então, esperando vocês interagirem aqui, gente. Falar comigo, tá todo mundo concentrado aí, escrevendo as coisas do monstro. Medo. Medo. Daniel falou medo. O que mais, Daniel, além do medo? O que o herói sente? O seu herói. O que ele sente quando ele vê um monstro? Intimidação. Surpresa. Disse a bruxarias. A Eliana falou intimidação. A Danil disse temor. Olha, gostei do Daniel. Necessidade de enfrentar o desafio. Anota aí. Anotem aí. Gente, isso aqui eu vou deixar para a próxima aula, para não ficar muito longo. Agora, gente, vamos concluir esse desafio aí do herói no portal. Vou deixar para vocês verem aqui a nossa última aula, tá? Próxima aula. Vamos concluir o desafio do herói no portal para encerrar. Vocês vão ficar chocados. Sabe as qualidades que eu disse para vocês anotarem do herói? Podem lá olhar. Quais são as qualidades que vocês anotaram? Essas qualidades vocês já têm. São suas. São seus valores. É aquilo que te constitui como ser humano e como escritor. É aquilo que tá lá, que não vai mudar. São as coisas que te formam, que te fazem dar sentido à vida. E o monstro também é você. São os seus medos, os atributos que vocês deram ao monstro. Peraí, deixa eu voltar aqui para mostrar para vocês. Qual o tamanho do monstro? Eu perguntei. É grande? Se é grande, é sinal que a encrenca também é grande. É um problema que você considera muito grande. Se ele tem poderes, são coisas difíceis de lidar. É difícil você enfrentar eles. Não consegue olhar de perto. Você está com dificuldade de encarar isso para seguir adiante. A aparência dele, como que é? É uma coisa que te provoca nojo? Como é que é a aparência dele? Isso tudo, gente, essas 3 características que eu falei para vocês colocarem no monstro, são os medos que vocês têm que enfrentar para escrever. São os medos que vocês têm que enfrentar na vida. A sombrinha que tá no jarro.
a escuridão. Vocês vão ter que se lançar dentro dessa escuridão, dentro dessa sombra. Não é fácil. Ninguém disse que é, né? E a gente faz isso todo dia, porque todo dia acontece uma coisa. Ainda mais agora, na pandemia, a gente está tendo que lidar com um monstro que tem um efeito tão devastador que sequer nós conseguimos enxergá-lo. Só enxergamos as coisas ruins que ele causa. Esse é um medo. O monstro, os defeitos do monstro são seus medos, são as coisas que você tem que enfrentar para seguir na escrita. Quando eu fiz essa técnica, eu entendi que eu tinha lá na minha sombra como que diz quando falta segurança? Essa insegurança. Eu era uma pessoa insegura, eu tinha uma visão infantilizada sobre o meu processo de escrita, eu não conseguia... Eu me emociono toda vez que eu penso. Eu não conseguia colocar no papel os meus sentimentos. Eu não conseguia traduzir aquilo que me assombrava porque era tão grande. E quando eu comecei a colocar, eu vi, nossa, peraí. Não é tão aterrorizante assim. Eu tenho uma esperança, eu tenho condições de seguir adiante. Esse monstro, eu posso sim encontrar meios de derrotá-lo. E é isso que vocês vão ter durante a semana. O desafio de encontrar 3 formas, vão escrever um parágrafo, pode ser uma frase. Usar a criatividade. 3 meios de matar esse monstro. 3 formas que o seu herói pode utilizar, 3 meios para matar esse monstro e acabar com ele. E é isso que a gente vai ficar de tarefa na próxima aula, tá bem? Eu fico imensamente grata por todos vocês que acompanharam fielmente aqui, né? A Dani, o Daniel, a Danildes, eu não sei como é que é o nome dele, é Bruxarias Escorpianas, a Eliana, vou pegar o telefone que fica mais decente, a Luluzinha, Trader que deu certo, a advogada do modo on, Brasil Mundo Nerd, o professor Kleber, que lindo, querido, eu não te vi aqui, Turno Livre, né? O Vaz, todo mundo que entrou aqui, gente, um abraço do fundo do meu coração. Eu espero que vocês tenham gostado de tudo isso que eu entreguei, que é a minha alma para vocês. Eu tô aqui aberta como se fosse um processo de escrita, porque é uma experiência muito extraordinária. É uma experiência assustadora e até devastadora, eu digo. Escrever não é uma tarefa fácil. Tampouco dividir o processo da escrita com alguém, porque é uma coisa íntima. A gente faz isso sozinho. A gente senta para escrever sozinho. É como nascer, é como morrer. A gente nasce sozinho, a gente morre sozinho. E a gente escreve sozinho. E compartilhar isso com vocês aqui é uma coisa que eu não tenho palavras para expressar. É um momento de conexão, de singularidade. Que eu e vocês estamos aqui juntos, conectados. Vocês me trouxeram ideias maravilhosas aqui. E eu agradeço imensamente pela presença de todos. Muito obrigada.